Imaginem só, uma espada, mas não uma espada qualquer, uma espada de beleza inigualável, com poderes mágicos e uma aura de mistério. Essa é a Excalibur, a espada lendária do rei Arthur, que muitos acreditam ter sido forjada por magos. Mas será que Excalibur é apenas uma arma? Não, ela é muito mais que isso. Ela é um símbolo de esperança e coragem, um símbolo de poder, de justiça, da união entre um rei e seu povo e da luta pelo bem. A história de Excalibur é como uma colcha de retalhos feita de mitos, lendas e sonhos. Ela nos transporta para um tempo de cavalaria e magia, um tempo de reis e rainhas, dragões e feiticeiras. Uma época em que a linha entre a realidade e a fantasia era tênue como um fio de seda, quase indistinguível. A lenda de Excalibur, meus amigos, é uma das histórias mais duradouras da história. Ela é recontada há séculos, inspirando artistas, escritores, poetas e cineastas ao redor do mundo. Mas o que torna essa espada tão especial? O que a diferencia das outras? Qual é o segredo do seu fascínio? Será a sua origem mística ou os feitos heróicos associados a ela? Venham comigo desvendar os mistérios de Excalibur e explorar a lenda e a realidade por trás da espada mais famosa da história. A primeira vez que se tem registro de Excalibur, ou Caliburn, como era chamada no início, foi no livro História dos Reis da Bretanha, escrito por Geoffrey de Monmouth, lá em 1136. Este livro é uma das principais fontes da lenda arturiana. Apesar de ser uma mistura de fatos reais com ficção, essa obra tornou a lenda do rei Arthur e sua espada mágica famosas. A narrativa cativou a imaginação de muitos. A história de Excalibur foi mudando com o tempo. Cada um que contava adicionava um detalhe, um novo significado. Assim, a lenda evoluiu e se enriqueceu. Tem gente que acredita que o nome Excalibur vem da palavra galesa Caled Fult, que significa fenda dura. Esta teoria é bastante popular entre os estudiosos. Outros acham que a lenda foi inspirada em espadas reais da Era do Ferro, conhecidas pela sua força e durabilidade. Essas espadas eram símbolos de poder. Seja qual for a sua origem, a história de Excalibur conquistou o mundo e se tornou um símbolo poderoso da mística que envolve a lenda do rei Arthur. A espada continua a fascinar gerações. A história de como Arthur recebeu Excalibur é tão fantástica quanto a própria espada. Ela não foi conquistada em batalha, nem herdada de outro rei. Excalibur foi um presente da Dama do Lago, uma figura mágica que vivia nas profundezas de um lago encantado. Imaginem a Dama do Lago, uma figura etérea, sobrenatural, representando a força da natureza. Ao entregar a Excalibur para Arthur, ela o abençoa com autoridade divina, reconhecendo-o como o verdadeiro rei da Bretanha. Essa imagem de receber a espada que emerge das águas é muito forte. Ela representa um direito divino de governar, conectando Arthur aos poderes místicos da natureza e consagrando-o como um líder escolhido pelo destino. Excalibur não era uma espada comum, não. Ela tinha poderes mágicos que a tornavam invencível. Dizem que sua lâmina era tão afiada que cortava qualquer armadura e seu brilho era tão forte que cegava os inimigos. Mas o verdadeiro poder de Excalibur não estava só na sua força física, não. Ela representava a justiça, a coragem e a liderança do próprio rei Arthur. Quando ele a empunhava, se tornava invencível, não só pela magia da espada, mas também pela retidão das suas ações. Excalibur era como se fosse uma extensão da alma do rei Arthur, um símbolo do seu poder e da sua responsabilidade como rei. Representava a união entre o governante e o povo, entre o mundo real e o mundo mágico. Tão importante quanto a Excalibur era a sua bainha, meus amigos.
Diziam que a bainha mágica de Excalibur tinha o poder de proteger quem a carregasse de qualquer ferimento. Enquanto Arthur a tivesse consigo, nenhum inimigo poderia feri-lo. Imaginem só, essa bainha representava a importância da sabedoria, complementando a força da espada. Ela simbolizava que o verdadeiro poder não está só em lutar, mas também em evitar o derramamento de sangue. A perda da bainha mágica, que dizem ter acontecido por traição, marcou o começo do fim para o rei Arthur e a perda da Excalibur. A lenda de Excalibur é tão forte que ultrapassou a ficção e se enraizou na história da Grã-Bretanha. Ao longo dos séculos, diversas espadas reais e antigas foram associadas à lendária Excalibur. Uma delas é a Espada na Pedra, que fica na capela de Monte Siepe, na Itália. Apesar de não ser exatamente ligada à história do rei Arthur, a imagem da espada cravada na pedra lembra muito a história da ascensão de Arthur ao poder. A busca pela Excalibur, tanto a espada em si, como o que ela representa, continua até hoje, alimentando a nossa imaginação e lembrando a força que os mitos e lendas têm. A lenda de Excalibur não ficou presa nas páginas dos livros de história, não. Ela conquistou espaço na cultura popular, inspirando artistas, escritores, cineastas e até criadores de jogos e quadrinhos. De filmes clássicos como Os Cavaleiros da Távola Redonda, a séries de TV como Merlin, a história de Arthur e sua espada mágica, continua encantando o público no mundo todo. Excalibur virou um ícone, um símbolo de poder, magia e da eterna luta entre o bem e o mal. A imagem dela está em todo lugar, de games a capas de livros, mostrando como ela é importante na cultura pop. Cada geração reinterpretou a lenda de Excalibur do seu jeito. Já vimos o rei Arthur como um jovem herói, um rei cansado e muito mais. E a Excalibur também mudou, de uma espada medieval tradicional para uma arma futurista. Mas, mesmo com tantas versões, a essência da lenda continua a mesma. Excalibur ainda representa poder, responsabilidade e o peso da liderança. Ela nos lembra que o verdadeiro poder não vem só da força, mas também da compaixão, justiça e sabedoria. Por que será que Excalibur é tão fascinante? Por que essa espada, entre todas as outras, nos cativa há séculos? Talvez seja porque ela representa algo muito maior do que apenas uma arma. Ela representa os sonhos da humanidade. Excalibur representa a fé no bem, a ideia de que uma pessoa corajosa pode mudar o mundo. Ela nos lembra que todos nós podemos ser grandiosos, mesmo diante das dificuldades. E se a Excalibur fosse real? Imaginem, vocês poderiam segurar essa espada lendária. O que fariam com esse poder? Usariam para o bem? Para defender os fracos e lutar contra a injustiça? Ou seriam tomados pela ganância, usando-a para benefício próprio? A beleza da lenda de Excalibur é que ela nos faz pensar sobre quem nós somos. Ela nos faz pensar no que é ser uma pessoa justa e como usaríamos o poder se ele caísse em nossas mãos. A lenda de Excalibur, a espada mágica do rei Arthur, atravessou séculos, inspirando pessoas com seus temas de coragem, justiça e o poder da fé. Esta espada lendária não é apenas um artefato de histórias antigas, mas um símbolo que transcende o tempo. Da sua origem mágica nas mãos da Dama do Lago até as suas diversas versões na cultura pop, Excalibur continua sendo um símbolo de poder, responsabilidade e potencial humano. Em cada nova interpretação, a espada ganha vida novamente, trazendo consigo lições valiosas. A espada em si pode ser uma lenda, mas os ideais que ela representa são atuais até hoje. A coragem e a justiça que ela simboliza são valores eternos que continuam a ressoar em nossa sociedade moderna. Excalibur nos lembra que todos nós podemos fazer a diferença no mundo.
lutar por aquilo que acreditamos e deixar um legado. Cada um de nós tem a capacidade de empunhar nossa própria Excalibur e transformar o mundo ao nosso redor. E assim, a lenda de Excalibur continua viva, não só em livros e filmes, mas também nos nossos corações, inspirando a buscar a grandeza dentro de nós e a tornar o mundo um lugar melhor. A história de Excalibur é um lembrete constante de que a verdadeira magia reside em nossas ações e escolhas diárias.